E durante a reunião para tratar sobre o SAMU, o prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, falou sobre os resultados da pesquisa TV Paranaíba Ibope, que você viu aqui no jornal desde o início da semana. Só para lembrar, a pesquisa apontou que o prefeito Gilmar Machado tem 72% de rejeição do eleitorado e que perderia no primeiro turno numa eventual disputa à prefeitura de Uberlândia contra o deputado federal Adelmo Leão. O prefeito também perderia em todos os cenários de segundo turno, apontados pelo Ibope. Vamos ver o que disse o prefeito sobre os números. A pesquisa, ela retrata momentos e eu, pessoalmente, ainda não teve as convenções partidárias, então eleições eu vou tratar quando nós tivermos o processo eleitoral definido, né, que é exatamente no mês de julho. Então, enquanto isso, as pesquisas, elas estão colocadas e elas refletem momentos e eu, particularmente, não tenho, né, não discuto pesquisa, né, eu realmente continuo trabalhando. Nós temos um objetivo e o nosso objetivo é exatamente entregar, né, o SAMU, entregar, né, a Guarda Municipal, fazer o nosso trabalho. Nós vivemos realmente num processo democrático, estamos vivendo agora realmente um momento de tensão, né, em que se quer romper o processo da democracia, mas eu pessoalmente entendo que nós vamos conseguir superar essas questões e que as pessoas consigam discutir as coisas dentro dos seus processos corretos. Eu pessoalmente sempre respeitei os resultados, né? Tem gente que só aceita o resultado quando ganha, né? Eu não sou assim, né? Se a população me deu 4 anos, eu vou completar os 4 anos. Se ela não me quiser nos outros 4 anos, eu saberei respeitar, coisa que algumas pessoas têm dificuldade. Bom, já estão aqui no Jornal Paranaíba com a gente os jornalistas Rick Paranhos e Danilo Caixeta. Boa noite aos dois. Rick, qual a sua avaliação do comentário do prefeito? Ele disse que não discute pesquisa, mas a pesquisa retrata um momento atual. Claro que é um momento atual, as eleições ainda são em outubro, mas como é que você avalia aí? Alexandre, ontem eu disse aqui que quem sai na frente na pesquisa com um número como esse, normalmente chega na frente. Foi assim com o próprio prefeito Gilmar Machado, lá em 2012. A pesquisa que nós fizemos naquela data já apontava ele na frente e ele chegou na frente. É natural. Quando ele disse que não vai discutir e que ele aceita o número, é porque ele sabe que o cenário é difícil, é ruim, está complicado para ele e reflete também um pouco do cenário federal, embora sejam duas questões separadas. Hoje mesmo a presidente Dilma já disse que é indiscutível a questão, que ela vai ser afastada do cargo, sim, e aí sim ela vai lutar para terminar até o afastamento marcado para o dia 11 do mês que vem, para terminar tudo o que ela tem planejado. Ou seja, é o mesmo discurso do Gilmar aqui. Ele tem ainda o planejamento até o fim do ano e ele planeja fazer tudo isso. E no meio do caminho, se entregando essas obras, ele conseguir melhorar um pouco esse número e talvez criar uma possibilidade de segundo turno, aí sim ele encararia melhor essa questão. Mas ele já admite hoje que o cenário é complicado. Danilo Caixeta, o que você pensa? Rick, eu penso exatamente o que você disse, vem nessa linha, essa comparação muito feliz que você fez com o discurso da presidente Dilma Rousseff, hoje aliados, lá em Brasília. Eu analiso essa fala do prefeito Gilmar Machado sobre a pesquisa, sobre dois aspectos, exatamente. Primeiro, que o prefeito nos surpreendeu. Qual é o posicionamento normalmente de candidatos ou pessoas que estão na situação como ele? Qual é a situação? Em segundo lugar, na pesquisa, muito mal colocado em todos os cenários do segundo turno, é bom lembrar isso, ele perde até mesmo para aquele que foi o secretário de trânsito dele, Alexandre Andrade, num eventual segundo turno, quer dizer, um cenário completamente desfavorável, assustador realmente para o governo. Então, mas como é que ele reagiu a isso? Normalmente o candidato, ele tende a reagir de forma a questionar a idoneidade da pesquisa, e questionar como que a pesquisa foi feita, etc. e tal. O prefeito diz que que respeita os números, que entende que essa é uma discussão de momento, e é esse o outro ponto que me chama a atenção, sabe, Rick e Alexandre? O momento, né? Eles jogam muito por esse lado, Rick. É bom lembrar que a pesquisa ela foi realizada entre os dias 13 e 16 de abril, naquela semana que antecede ali a votação do impeachment, do prosseguimento do processo de impeachment da presidente Dilma, lá na Câmara dos Deputados. Quer dizer, eles atribuem, o governo tem atribuído o resultado negativo da pesquisa também ao cenário político nacional. Aqui o partido do prefeito, o PT, tem vivido com a possibilidade da presidente ser afastada do cargo, o governador sendo indiciado, denunciado também por corrupção, que é do PT,
todos os dois foram as grandes bandeiras, os grandes padrinhos da campanha de Gilmar Machado à Prefeitura de Uberlândia. Quer dizer, a ligação entre os três é inevitável. Então, eles atribuem isso. Olha, a pesquisa reflete o atual momento. Quer dizer, será que ou em outro momento há possibilidade de mudança? A pergunta é essa, né? A gente sabe que o cenário nacional, de uma certa forma, acaba influindo, mas tem também a questão da administração do prefeito, né? Danilo, os números também estão repercutindo nos bastidores do cenário político municipal, não é isso? Sim, Alexandre, é verdade. E engraçado que disso que você comentou, a gente não pode desprezar totalmente a situação da administração municipal, né? Os próprios vereadores governistas reconhecem que o governo é mal avaliado, que o governo não está num bom momento e tudo mais. E isso é atribuído não só à situação federal, em nível federal. Claro que não. É importante a gente dizer, por exemplo, que o prefeito Gilmar Machado, ele acabou sendo vítima dele mesmo nessa conjuntura toda. Quer dizer, o prefeito, ele fez muito, vamos dizer, loteamento, né? Dividiu o governo com muitos partidos. E veja que, inclusive, um dos partidos que ele entregou o governo, o PSB, do secretário Alexandre Andrade, está acabando dando uma rasteira nele agora, né? Vamos dizer assim, sendo que Alexandre se posiciona melhor do que ele num cenário. Quer dizer, ele está sendo vítima das conjunturas que ele mesmo montou para compor o governo. E agora que resolveu ver isso, é que está tentando dar uma mudança nesse cenário. Talvez o tempo já seja tarde demais. Mas nos bastidores, Alexandre, como você perguntou, eu conversei hoje com alguns vereadores da base do governo e também da oposição, e os vereadores dizem com muita clareza que os números não surpreenderam. Todos já esperavam que viria um número Odelmo Leão muito forte e um Gilmar Machado mais enfraquecido. Só não esperavam que seria tanto assim. E o que surpreendeu mesmo, muitos dos que eu conversei, foi exatamente esses cenários de segundo turno, em que o prefeito perde para todos os nomes, inclusive para o secretário Alexandre Andrade, viu, Alexandre? Ô, Cacheta, deixa eu só complementar com uma questão aqui que é importante também. Quando o Gilmar fala que tem muito para entregar, que ele pretende entregar o que está planejado dentro do governo, segue também um pouco da linha do que Dilma Rousseff disse. Dilma disse que quer limpar todas as gavetas para não deixar nenhuma ponta para Michel Temer dizer depois: o problema é este porque foi assim que o governo passado me entregou. Então, Gilmar Machado sabe que ele tem um orçamento esse ano que está encolhido, encolhido no sentido do que havia sido planejado, não que caiu a receita, porque não caiu, a gente tem dito isso, que pelo menos dentro da inflação tem sido revisado. Então, ele tem que cumprir tudo dentro do orçamento que ele tem esse ano. Ele não pode deixar conta para o orçamento do próximo ano, que já vai ser de um outro governo, ou quem sabe dele mesmo. Mesmo que seja para ele, não pode passar conta a mais. Então, ele sabe que a missão é dura. E aí, cabe uma palavra que hoje o nosso diretor de jornalismo falou para mim: resignação. Ele está trabalhando aquilo que ele tem em mãos e ele precisa entregar, né? Tanto que, enquanto a situação, os apoiadores dele na Câmara Municipal admitem e atribuem isso a um problema nacional, a oposição diz que não. O problema é todo do prefeito, porque o prefeito, do meio do ano passado para cá, deixou fugir um pouco ao controle, a avaliação dos vereadores opositores dele na Câmara Municipal. E, no meio disso tudo, a Fundasus tem sido fiel da balança no sentido de pesar contrário ao município. A reclamação da saúde é muito grande, a saúde tem consumido muito dinheiro, o maior orçamento hoje, e quanto mais dinheiro põe, mais precisa. Aí não tem jeito, aí não tem administração que aguente. Olha, Alexandre, eu queria só pegar um pedacinho okay. aqui do Rick para a gente finalizar. É o seguinte, eu conversei com alguns vereadores de oposição hoje, inclusive, e a conversa lá, Rick, é a seguinte: o governo já não está mais nem trabalhando para tentar reverter o cenário eleitoral. A tentativa agora é de não deixar o prefeito tão mal colocado na pesquisa. E a preocupação agora é que o prefeito não fique, não caia lá para o terceiro ou quarto lugar. É tentar fazer com que ele permaneça pelo menos no número bom ali no segundo lugar. É o que disse oposicionistas, mas os governistas disseram que não tem nada disso, que eles vão para a batalha, que vão apresentar os resultados agora, que vão fazer comparações dos 3 anos do prefeito Gilmar Machado foram melhor do que os 8 do ex-prefeito Odelmo Leão, que eles vão apresentar tudo isso durante a campanha eleitoral e há sim chance de levar a eleição para um segundo turno. Fato é, a situação é muito complicada mesmo e o clima não anda nada dos melhores, viu, Alexandre?
Zé Rick, você quer colocar mais alguma coisa? É só para dizer o seguinte, é natural que um lado e o outro faça a defesa, né? A gente sabe que a situação está muito complicada para a atual administração. Mas, de qualquer forma, a gente ainda tem muito assunto pela frente aí pelos próximos dias. Ô Rick, você falava aí do Palácio do Planalto, que a preocupação lá da presidente Dilma já tem de limpar as gavetas e tudo. Eu sei que aqui na prefeitura já tem gente com a gaveta limpinha. Assim, antes de trabalhar, dá uma olhada no diário oficial do município, ver se o nome não já foi publicado lá na exoneração, porque não sabe o dia da manhã. Então, o trabalho aqui está sendo esse. Vamos deixar a gaveta limpa para não ter problema na saída, viu?